de vocês. Vocês estão percebendo aí pelo chiado do sotaque, muito obrigada, que eu sou brasileira, carioca não, fluminense, porque o carioca é do Rio Capital, né? Mas eu não sou do Rio Capital, eu sou de Petrópolis, região serrana do Rio, mas já moro em Belo Horizonte há 12 anos. Mas esse sotaque aqui, carioca, não saiu de mim até hoje. Como vocês devem saber, eu sou esposa do Pedro, nós somos casados há 10 anos, somos pais do Pedro e do Antônio. Nós não temos tanta criatividade lá em casa para colocar nome nos filhos. Então, nosso primeiro filho também se chama Pedro, ele tem 4 anos e o Antônio tem 1 ano. Os dois vão fazer 5 e 2 anos em novembro. E nós somos pastores da minha igreja na cidade e recebemos com muita alegria o convite de estar aqui. Quero, em especial, agradecer ao Bispo Gilberto, a Juliane. Eu sou muito grata a Deus por essa conexão que Ele tem feito com as nossas vidas já há alguns anos. E quanto nós somos abençoados, inspirados através da vida de vocês, através da família de vocês. Amamos também a Giovana, o Davi. E vocês, de fato, são uma inspiração para nós. Queria que você tivesse a oportunidade agora de dar uma salva de palmas para essa família tão abençoada, tão preciosa, tão querida, que nós amamos e admiramos tanto. E quero agradecer também de uma forma muito especial ao pastor Gustavo, à pastora Luana e essa família ministerial que nos recebeu com tanto carinho. E assim, eu e o Pedro, a gente tem conversado que nós temos nos sentido constrangidos com tanto amor, com tanta graça sendo derramado sobre a nossa vida. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, sobre essa igreja, que esse é um tempo que o Senhor está marcando para multiplicação. Eu creio que o Senhor colocou Genebra nas mãos de vocês, e não somente Genebra, mas outras cidades da Suíça. Eu creio que o Senhor vai estabelecer colunas aqui nessa igreja para ombrear esse trabalho com vocês, e que o nome de vocês vai ser conhecido não somente nessa cidade, mas em outras cidades desse continente, não para que o nome de vocês seja glorificado, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido através daquilo que o Senhor tem colocado dentro de vocês, dessa unção, dessa graça, dessa ousadia e dessa paixão que vocês têm pela casa de Deus. Queria que vocês dessem uma salva de palmas também para essa família tão preciosa. Nós temos sido muito abençoados através da vida deles também. E eu quero ministrar uma palavra ao seu coração nessa conferência que eu intitulei Vivendo uma Vida de Milagres. E eu fiquei meditando, pensando sobre o que eu ministraria aqui nesse tempo, nessa oportunidade que me foi dada, e eu fiquei orando e falando: Senhor, o que é para eu ministrar para a igreja nessa noite? E muitas palavras vieram ao meu coração, mas em especial o Senhor plantou essa palavra no meu coração. Eu me lembro que ontem o pastor Gustavo, quando fez a abertura do culto, falou sobre nós experimentarmos milagres, e hoje mais uma vez ele mencionou isso. E mais uma vez eu recebi essa confirmação de que essa é a palavra que deve ser liberada sobre a igreja nessa noite. E é interessante porque a ideia comum daquilo que é impossível é aquilo que nós não podemos fazer, que nós não podemos experimentar, que nós não podemos realizar. Mas a ideia de impossível, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, é aquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós. Eu quero que você tenha clareza que os impossíveis, na verdade, eles são o terreno fértil ou a matéria-prima para que o milagre possa se manifestar. Você já parou para pensar que antes de qualquer milagre se manifestar, na verdade, um impossível precisou existir no seu caminho, na sua história? E você orou, você colocou esse impossível diante de Deus até que esse milagre se manifestou. E eu sei que quando nós falamos a respeito disso, sobre o sobrenatural, sobre milagres de Deus, sobre aquilo que só Ele pode realizar, algumas pessoas podem nos ouvir e dizer assim: ah, mas isso daí é loucura. Isso daí é porque esse povo de igreja é ingênuo. Ou isso daí é papo de pastor em cima da plataforma para
deixar as pessoas emocionadas a respeito daquilo que Deus pode fazer, mas eu creio firmemente que o nosso Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, aquele que realizou tantos milagres que estão descritos na palavra de Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. E Ele continua realizando milagres na minha vida e na sua vida hoje. E eu quero falar a respeito disso, utilizando o texto de Mateus, capítulo 14. Queria que você acompanhasse o texto junto comigo. Talvez seja projetado também no telão. Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 25. É um texto que certamente você já ouviu ou você já leu em alguma ocasião. E eu queria que nós orássemos nesse momento, para que o Espírito Santo nos desse revelação. Revelação é como a luz. É interessante porque esse prédio aqui tem várias lâmpadas acesas, mas se você for apagando cada uma dessas luminárias, você vai percebendo que a luz dentro do auditório vai diminuindo, até não ter luz alguma. Mas à medida que nós vamos acendendo mais lâmpadas, mais informação ou revelação você tem a respeito do que existe dentro desse auditório. A revelação do Espírito Santo é como a luz. Você pode ler um texto bíblico e você tem uma porção de luz ou uma porção de entendimento a respeito daquela palavra. Mas você pode ler o mesmo texto inúmeras vezes e a cada vez que você vai lendo esse texto, você vai tendo uma nova porção de luz ou de revelação a respeito daquilo que o Espírito Santo quis mostrar para nós ao colocar o texto nas Escrituras. E eu quero te encorajar então a orar junto comigo agora, para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele a respeito dessa mensagem, para que os nossos corações sejam inspirados nessa noite. Amém? Pai, eu quero te engrandecer, quero te agradecer pela sua graça, pela sua bondade, porque de tantos outros lugares onde nós poderíamos estar, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu e o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite. E eu te peço, Pai, para que a sua palavra seja liberada com vida, com graça, com unção, com poder, com autoridade. Eu te peço, Pai, para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que essa palavra, para que esse texto bíblico, ele não fique apenas no campo do nosso entendimento natural, do nosso intelecto, mas nós te pedimos para que o Senhor nos conceda revelação no Espírito. E eu te peço, Pai, para que o Senhor me dê palavras espirituais que possam traduzir as realidades do céu, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Quero que você leia comigo o texto de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 25, que diz assim: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então esse texto que nós lemos aqui agora fala de uma ocasião que certamente a maioria de nós conhece, que foi o momento em que Jesus desafiou Pedro a andar sobre as águas. E é interessante porque a respeito de todos os milagres que nós lemos na palavra de Deus, que Jesus realizou, nós facilmente conseguimos perceber qual a razão, qual o motivo, qual o propósito, o objetivo daquele milagre. Mas eu não sei se você, assim como eu, já se questionou por que Jesus realizou esse milagre. De forma objetiva, qual era o sentido de Pedro andar sobre as águas? Para que isso era necessário? E eu creio firmemente que a razão
porque o Espírito Santo colocou esse milagre, descreveu esse milagre na palavra de Deus para nós, é para nos ensinar uma lição de fé através da vida de Pedro. E além disso, nos convidar a viver uma vida no sobrenatural. Porque nós falamos muito a respeito do poder de Deus, que a fé realiza coisas impossíveis. Mas muitas vezes, na nossa experiência prática, nós percebemos que o sobrenatural se parece algo muito distante do nosso dia a dia. Como se experimentar o sobrenatural de Deus realizar coisas grandes na nossa história, na nossa família, no nosso ministério, seja um milagre que você considera grande, como uma cura, como uma provisão financeira, ou até mesmo pequenos milagres, pequenas provisões, pequenas manifestações do poder de Deus. Muitos de nós, infelizmente, muitos crentes, passam uma vida inteira sem experimentar o poder sobrenatural de Deus. E eu quero dizer para você, a nossa história com Deus, ela é construída através das orações que são respondidas. Porque orações respondidas são como memoriais, sim ou não? Você consegue puxar aí na sua memória algo que você pediu para Deus, talvez uma ocasião difícil, uma tribulação que você estava enfrentando, e você orou, e você percebeu a manifestação do poder de Deus, Deus fazendo algo em favor da sua vida. E eu tenho certeza que você consegue se lembrar que isso marcou aquele momento da sua história. E aí, quando você passa por um momento difícil, novamente, em algum momento da sua história, você se lembra, Deus já fez uma vez. E se Ele fez uma vez, Ele vai operar um milagre outra vez. Porque isso fala da bondade de Deus. Mas você percebe que orações respondidas e a manifestação do sobrenatural de Deus são como memoriais na nossa história. E nós precisamos experimentar o sobrenatural de Deus de maneira mais frequente, no nosso dia a dia, na nossa vida, porque isso está disponível para nós. E é por isso que eu gostaria de compartilhar com você agora 4 princípios para nós experimentarmos uma vida de milagres. Você não precisa ficar ansioso, são só 4, não são 10, ok? Então, eu ouvi o pastor Gustavo falando assim hoje para uma irmã. A gente encontrou uma irmã no restaurante onde a gente foi almoçar, e ele falou assim para ela, o culto lá é rapidinho. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que hoje o culto vai ser rapidinho? Se essa irmã aparecer lá, será que vai dar certo isso? Que eu demoro um pouquinho aqui na pregação. Mas não fique ansioso, vão ser 4 princípios, ok? Eu quero te encorajar a abrir o seu coração para receber essa mensagem. Primeiro princípio, não siga os conselhos de quem fica no barco. Eu quero ler novamente o texto junto com você, de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 24, vamos ler de novo. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então eu preciso que você procure visualizar a cena. Eu costumo dizer que quando nós estamos estudando a palavra de Deus, é importante que você visualize a palavra e que você espiritualize aquilo que você está lendo, porque isso colabora para que você tenha mais revelação a respeito do texto. Então preste atenção, aqui você precisa imaginar a cena, estava tudo escuro, eles estavam no meio do mar, até que de repente eles veem uma pessoa vindo andando sobre as águas. E gente, alguém já viu isso aqui acontecendo alguma vez? Você já viu alguma vez? Se eu tivesse no lugar dos discípulos, acho que eu também ficaria apavorada. E a palavra diz que os discípulos ficaram apavorados, aterrados, porque eles pensaram que era um espírito, que era um fantasma. Você precisa entender que naquela época era muito comum que as pessoas atribuíssem ao mar algo maligno, algo ruim de certa forma, como se no mar ou no oceano tivessem muitos monstros. Então quando eles viram aquela pessoa vindo andando sobre as águas,
Imediatamente eles pensaram, é um fantasma. Mas Jesus diz, não tenham medo, sou eu. E aí o que Pedro responde para ele? Ah, é? É você mesmo, Jesus? Então se é você, permita que eu vá andando sobre as águas para te encontrar. E gente, preste atenção. Obviamente, a descrição do que está acontecendo aqui nesse texto certamente está objetiva, está mais resumida. Nós não temos exatamente todas as palavras que foram ditas entre a conversa de Jesus e Pedro e os discípulos que estavam no barco. Na verdade, o Evangelho de João afirma que se todas as palavras de Jesus fossem colocadas ou fossem descritas, não seria suficiente todos os livros que existem no mundo. Nem todos os livros que existem no mundo seriam suficientes para conter as palavras e as verdades de Cristo. Só que eu consigo imaginar a cena. Quando Jesus foi e disse para Pedro, Pedro, vem! O que você acha que aconteceu com os discípulos que estavam dentro do barco, gente? Pedro, faz isso não, meu filho. O que você vai arrumar? Para que você vai arrumar de andar em cima da água, nessa tempestade, nessa escuridão? Pedro, e se você afundar? Pedro, você sabe nadar, meu filho? Pedro, presta atenção, se tiver algum problema, quem é que vai cuidar da sua casa? Quem é que vai cuidar da sua família? Tá bom que você está dizendo aí que você ouviu a voz de Jesus, só que presta atenção, Pedro, tem muita neblina aí. Você pode estar se confundindo. E outra coisa, Pedro, ninguém nunca fez isso antes. E eu imagino aquele alvoroço dentro do barco, os discípulos falando, Pedro, não faz isso, você está ficando doido, meu filho, por que você vai inventar isso agora? E por que eu estou dizendo isso para você? Porque existem muitas vozes que falam com a gente, especialmente quando nós estamos enfrentando momentos de adversidade, quando nós estamos passando por momentos decisivos. E preste atenção, existem pessoas que são aceleradoras da sua história, mas tem gente que infelizmente é freio. Tem gente que está sempre ali, parece, para jogar um balde de água fria, para dizer assim, olha, tem certeza que foi Deus que falou isso mesmo? Olha, eu estou achando que isso aí não vai dar certo não. Sai fora disso. Guarda isso a respeito dessa mensagem. Se você é alguém que está desejando experimentar o impossível, experimentar milagres, viver o sobrenatural de Deus, sempre vai ter muita gente para dizer para você, não vai dar certo, você não vai receber, isso não vai acontecer. Sempre vai ter gente para dizer assim para você, fulano, ciclano, é melhor você ficar aqui no barco. Sabe aquele discurso? Olha, tô achando que seu casamento não tem mais jeito não. Esse seu filho, essa sua filha, tá perdido demais. Eu não sei, eu acho que não tem mais jeito para ele. O alvo do seu GCEL são 15 pessoas até o final do ano. Impossível isso acontecer. Uma igreja na Europa ser uma igreja de 500 pessoas, e tô achando que isso aí é um alvo muito difícil de ser alcançado, hein? Preste atenção, escolha bem os seus relacionamentos. Ouça homens cheios do Espírito. Ouça pessoas que são voz profética na sua vida, que afirmam, olha, você vai avançar, você vai além. Pessoas que não te desanimam. Ouça conselho de pessoas que são espirituais. Porque deixa eu te contar um segredo. Não existe relacionamento neutro. Não existe. Sabe aquela pessoa que você olha para ele e fala assim, olha, essa pessoa aqui, ela não me ajuda a orar, mas ela também não me atrapalha. Ela é neutra na minha vida. Preste atenção, isso não existe. Essa pessoa que não te ajuda a orar, em algum momento ela vai acabar se tornando um impedimento para que você tenha uma vida de oração. Essa pessoa que não contribui para que você seja alguém cheio do Espírito, em algum momento ela vai ser um impedimento para que você busque mais a manifestação do poder de Deus. Se essa pessoa não tem temor de Deus, em algum momento, preste atenção, ela pode acabar seduzindo você para o pecado e para o erro. Por quê? Porque não existe neutralidade nos relacionamentos. Não existe indiferença. E é por isso que você deveria escolher bem com quem que você vai andar, com quem que você vai dividir a sua história,
Com quem que você vai abrir o seu coração? Com quem que você vai compartilhar os seus sonhos? Mas pastora, essa pessoa que eu sinto que muitas vezes fala coisas que me desanimam, que minam a fé no meu coração, é o meu marido ou a minha esposa. O que eu vou fazer? Vou abandonar essa pessoa? É claro que não. Mas preste atenção. Não é para todo mundo que você vai contar os segredos mais profundos do seu coração. Mesmo para aquela pessoa que caminha de pertinho com você. Porque existem pessoas que ainda não têm a maturidade para ouvir aquilo que você precisa compartilhar. Então sempre faça uma pergunta a respeito de cada pessoa que está ao seu redor. O que essa pessoa tem contribuído para eu alcançar o propósito de Deus na minha vida? Será que essa pessoa contribui para que eu seja mais ousado em Deus? Ou será que ele é alguém que tem minado a minha fé? Se você quer viver o extraordinário de Deus, se você quer viver milagres em Deus, você precisa aprender a guardar o ambiente ao seu redor. E como que você faz isso? Caminhando com pessoas que têm o mesmo tipo de fé que você tem. Nós percebemos esse princípio na palavra de Deus. Está descrito ali em Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 23. É interessante porque aqui nessa passagem, nós vamos ler daqui a pouco, nós percebemos que antes de ressuscitar a filha de Jairo, Jesus mandou que todas as pessoas que estavam ali naquele ambiente saíssem. Você já parou para se perguntar por quê? Por que Jesus fez isso? Por que antes de operar um milagre na vida daquela família, Jesus mandou que aquelas pessoas que estavam na casa saíssem da casa? Por que ele fez isso? Olha só o que está escrito aqui. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E o que as pessoas que estavam dentro de casa fizeram, gente? Começaram a rir. Quem eram os tocadores de flauta? Eram aqueles homens que já estavam preparados para tocar no ofício fúnebre dessa menina. E o texto continua dizendo: mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Preste atenção. Aquela menina, ela estava dormindo ou de fato ela já estava morta? Hein, gente? Vocês estão aqui comigo? Vocês são pentecostais. Vocês têm que participar da mensagem. Aleluia, glória a Deus, para a unção fluir. Essa menina, ela estava dormindo ou ela estava morta? Naturalmente falando, a filha de Jairo já estava morta. Mas por que Jesus disse que ela apenas dormia? Porque para Jesus aquela condição de morte era apenas um curto período de tempo, porque ele já sabia que ele iria realizar um milagre naquela casa. Mas preste atenção, por que antes de realizar esse milagre, Jesus mandou que aquelas pessoas saíssem da casa? Porque ele percebeu que aquelas pessoas não estavam contribuindo para o milagre se manifestar. Tanto é que quando Jesus disse que ela não estava morta, mas que ela estava apenas dormindo, o que eles fizeram? Eles debocharam, eles riram, eles acharam graça. Ou seja, eram pessoas que não estavam contribuindo para que o milagre se manifestasse. Eram pessoas que estavam contribuindo para um ambiente de morte, para um ambiente de incredulidade, que não estavam contribuindo para a manifestação do poder de Deus. Então eu quero te encorajar, fuja do crítico. Fuja do pessimista. Fuja daquele que está dentro do barco sem realizar nada, mas está o tempo todo criticando. Ah, porque eu não gosto que faça assim. Ah, porque no ministério assim está errado. Ah, porque eu não gosto quando o pastor prega desse jeito. Ah, porque eu não gosto quando a pastora fala assim. Ah, porque eu não gosto quando acontece assado. Ou seja, é a pessoa que só tem palavra de crítica, mas permanece dentro do barco, sem fazer nada. Então veja bem, existem coisas que na sua vida podem estar aparentemente mortas, assim como a filha de Jairo. As pessoas podem até estar afirmando que essas coisas estão mortas, mas eu quero declarar essa mensagem sobre a sua vida nessa noite, sobre a sua casa, sobre a sua família,
sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre coisas que hoje você não enxerga com nenhum pingo de esperança. O êxito dessas áreas da sua vida. Mas eu quero dizer para você que elas só estão dormindo. Porque no tempo certo, o próprio Deus, Ele traz à existência aquilo que aparentemente não tem mais vida. O mesmo Deus que realizou esses milagres, que estão descritos na palavra de Deus, é o Deus que continua realizando milagres hoje. Mas não se esqueça desse princípio. Você precisa aprender a escolher as pessoas com quem você vai andar. Você precisa aprender a colocar para fora, no bom sentido do termo, aqueles que de alguma forma estão minando a sua fé, que não estão contribuindo para o ambiente do milagre. Eu vou fazer uma afirmação ousada para você. O seu sucesso, aquilo que você vai alcançar em Deus, depende muito das pessoas que você permite ao seu derredor. E eu vou dizer ainda mais, até as experiências que você vai ter com Deus, elas dependem muito das pessoas que estão perto de você. Porque as pessoas que caminham conosco, elas alimentam força ou elas alimentam fraqueza em nós. Então você precisa se cercar de gente que vai dizer assim pra você: olha, vai dar certo, o seu casamento vai ser restaurado, a sua filha vai ser alcançada pela palavra do Evangelho, essa empresa que você está montando vai dar certo, vai prosperar, o Senhor vai encher você de ideias, de sonhos, de visões. Ele vai abrir portas onde não há portas. Ele vai abrir caminhos onde não há caminhos. Ele vai fazer aquilo que é impossível. Se cerque de pessoas que contribuem para esse ambiente de milagre. Amém, queridos? Mas se você caminha com uma pessoa, você é alguém que está buscando ter experiências profundas e sobrenaturais no Espírito. Mas quando você vem aqui na frente para orar e se encher do Espírito, e você está orando em línguas, e você está se derramando na presença de Deus, quando você levanta, essa pessoa bate nas suas costas e diz assim: olha, você passou vergonha ali na frente, hein? Faz mais isso não. Você se sentiu assim meio ridículo, não? Sabe essa pessoa que tem esse tipo de frase, de palavra, de mensagem? Cuidado. Se você é alguém que está buscando uma cura, uma restauração no seu casamento, uma promoção, talvez passar em um concurso muito concorrido, ou qualquer coisa que você entende que está acima do seu alcance natural, são milagres que eu creio que Deus mesmo quer operar na sua história. Tome cuidado para que as pessoas que estão ao seu redor não diminuam a sua fé. Elas têm que estimular a sua fé. Eu gosto de pensar em pessoas que eram casos aparentemente perdidos. Eu não sei se você sabe, mas Einstein, ele não conseguia falar até os 4 anos de idade. E ele não conseguiu ler antes dos 7 anos de idade. Eu acho interessante também porque o professor de música de Beethoven disse que ele seria um compositor muito improvável de fazer sucesso. Quem? Beethoven. Quando Thomas Edison, que foi aquele homem que inventou a lâmpada elétrica, assim como várias outras invenções que contribuíram para o avanço da humanidade, sabe o que disseram a respeito dele? Os professores de Thomas Edison disseram que ele era tão estúpido, tão burro, que ele não seria capaz de aprender coisa nenhuma e nem fazer nada que fizesse a diferença no tempo dele. O Walt Disney, por exemplo, que é esse homem que nós conhecemos pela criatividade, ele foi despedido certa vez por um editor de um jornal. Porque segundo o editor desse jornal, Disney não era capaz de ter sequer nenhuma boa ideia. Veja, você está orando por um carro, você está orando por uma promoção, você está orando pela restauração do seu casamento, você está orando pela salvação dos seus filhos. Compartilhe os seus sonhos com quem vai levantar a sua fé, com quem vai orar junto com você, com quem vai dizer: eu estou junto com você, vai dar certo, a gente vai avançar, a gente vai ver o impossível acontecer. Amém? Agora, segundo princípio, para nós experimentarmos milagres e o sobrenatural de Deus na nossa vida, não tente o impossível na sua própria força. Vamos ler o texto de Mateus ainda, capítulo 14, e a gente vai ler a partir do versículo 28, que diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro
Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, como eu disse para vocês no início dessa mensagem, o elemento comum de todo milagre é o que, gente? É uma... Ih, gente, vocês não estavam prestando atenção nisso da mensagem. Estou triste agora, estou chateada. Qual que é o elemento comum de todo milagre? É uma impossibilidade. Antes de qualquer milagre se manifestar, era algo impossível de acontecer. Até que Deus fez, até que Deus operou e deixou de ser impossível. Amém, queridos? Amém. Então por que você não deveria tentar o impossível na sua própria força? Porque quando você faz isso, você está tentando se igualar a Deus. E a Bíblia diz que só existe um Deus. Quem é Deus? Só o Senhor é Deus. Quando você reconhece que só Ele é Deus, você também está declarando que só Ele é capaz de realizar aquele impossível na sua história. Eu não vou tentar fazer algo que é obra dEle, porque eu não dou conta de fazer. No versículo 28, Pedro pergunta: é o Senhor? Se é o Senhor, então me manda ir, porque eu não posso ir por mim mesmo. Porque eu sei que eu não dou conta de andar sobre as águas. Eu sei que eu vou afundar. Mas, se é o Senhor que está me chamando, aí eu vou. É como se Pedro estivesse dizendo assim: eu não tenho a habilidade, eu não tenho o dom, eu não tenho a capacidade, por mim mesmo, de andar sobre as águas. Mas, se o Senhor está me mandando ir, aí sim eu vou. Eu quero te encorajar, reconheça o seu limite. Pastora, reconheça o meu limite, o céu é o limite. Veja, reconhecer o seu limite não é algo ruim. Sabe por que não? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece só é verdade mesmo se for naquele que te fortalece. O tudo posso só é possível se for naquele que te fortalece. Não é tudo posso em qualquer circunstância. Não é tudo posso na minha própria força. Se primeiro você não descobrir o nada posso, você não está qualificado para dizer que tudo pode. Você primeiro precisa chegar no fim de você mesmo e reconhecer: eu não posso. Pela minha própria força eu não dou conta. Eu sei que eu não posso realizar isso na força do meu próprio braço. Eu dependo da graça de Deus, eu dependo da bondade do Senhor, eu dependo da manifestação do seu Espírito. Só pode dizer tudo posso aquele que chegou no fim de si mesmo, no fim dos seus recursos, aquele que não tem mais a quem recorrer. Ele já usou todas as estratégias, ele já usou todas as ideias, ele já usou todos os recursos financeiros e ele chegou à conclusão: eu não dou conta, eu nada posso. Agora sim você pode declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Porque de mim mesmo eu reconheço que eu não posso, mas eu creio que o Senhor é o caminho do meu milagre. Pedro não pulou na água simplesmente. Pedro ouviu a palavra de Deus e ele andou em cima dessa convicção que o Senhor Jesus gerou no coração dele. Ele andou em cima de uma palavra de Deus. Então eu quero te dizer nessa noite, querido, tudo o que você precisa é de uma palavra de Deus. Você precisa de uma palavra de Deus. O que Jesus disse para Pedro? Jesus disse: vem. E foi só depois desse vem que Pedro recebeu é que ele fez alguma coisa. Eu costumo dizer que ter um desejo profundo é o ponto de partida para você experimentar um milagre. Sabe por quê? Porque toda oração de petição, o que é a oração de petição? É quando você chega até Deus com um pedido, crendo que Ele vai fazer aquilo que você pediu, porque você está pedindo segundo a vontade de Deus, que já está descrita para você nas Escrituras. Agora veja, preste atenção. Antes de você fazer essa oração de petição, primeiro você precisa ter um desejo profundo, sim ou não? Tem gente que não ora a respeito de nada, porque não tem nenhum desejo profundo, não deseja de fato nada profundamente no seu coração. Pessoas que talvez pararam de sonhar, pessoas que talvez deixaram de desejar algo muito na sua vida,
Mas ter um desejo profundo é o ponto de partida para você viver um milagre. Porque toda oração de petição primeiro é motivada pelo desejo profundo de experimentar algo sobrenatural. Mas se você sequer deseja esse algo, você vai nem orar pedindo esse milagre. Mas se você é alguém que quer um filho, talvez você esteja há anos tentando engravidar e esse filho não chegou. Ou você quer a multiplicação do seu Gessel. Talvez você é alguém que deseja ser um pastor. Tudo isso precisa nascer primeiro de um desejo profundo no seu coração. Mas preste atenção, ter um desejo profundo ainda não é suficiente para você experimentar o impossível. Porque depois de ter esse desejo profundo, você precisa ter uma palavra de Deus que respalde aquilo que você pede para o Senhor. E se o Senhor declara na palavra de Deus que a vontade dele é dar para você aquilo que você deseja, acredite em mim, os ventos podem vir, as ondas podem ficar altas, as circunstâncias podem estar difíceis, mas você caminha em cima dessa palavra. Assim como Pedro foi em cima da palavra, vem de Jesus, você também vai em cima dessa promessa que você recebeu. Você precisa ter uma palavra de Deus que traz convicção ao seu coração. Ore a respeito dessa palavra. O que você tem buscado da parte de Deus? Busque na Bíblia promessas que declaram aquilo que você quer ver da palavra, da parte de Deus. E enquanto essa promessa não se realiza, você anda em cima dessa palavra. Eu ainda não estou vendo, mas a palavra me garante que vai acontecer. E eu continuo crendo, e eu continuo confiando, e eu continuo descansando, porque o Deus que prometeu, Ele mesmo é fiel para cumprir. Você precisa caminhar em cima dessa palavra, em cima dela que você caminha sobre as águas. Mas o terceiro princípio, para que você experimente uma vida de milagres, é que você não pode permanecer no barco. Versículo 29 diz: E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Preste atenção, Pedro desceu do barco. Talvez eu poderia dizer que esse é um dos princípios mais importantes. Porque não basta apenas você não ouvir aqueles que ficaram no barco. Pedro não ouviu, ele decidiu ir. Não basta apenas você ter uma palavra de Deus que respalde a sua ação. Isso também não é suficiente. Porque além de não ouvir aqueles que ficaram no barco e de receber uma palavra de Jesus, agora é necessário que você tome uma atitude. Pedro decidiu sair do barco. Talvez, queridos, esse seja o momento de maior crise. Pedro deixou de ouvir aqueles que ficaram no barco. Pedro recebeu a autorização de Jesus para andar por sobre as águas, mas essa decisão de tirar o pé do barco e colocar o pé na água precisava vir dele. Ele tinha que tomar essa iniciativa e crer na promessa de Jesus. Porque se você não sai do barco, nada vai acontecer. Para sair do barco, você precisa ter uma atitude, uma postura de fé, crendo que eu vou colocar o meu pé nessa água. Todas as experiências que eu tenho é que quando alguém coloca o pé na água, afunda. Imagina a cabeça de Pedro. Todas as experiências que ele já tinha visto em toda a vida dele é que quando alguém coloca o pé na água, essa pessoa afunda. Mas ele decidiu: eu vou sair desse barco. Eu não vou ouvir o que as pessoas estão falando aqui dentro. E eu vou seguir a palavra que Jesus está dizendo para mim. Eu vou colocar esse pé na água. E eu vou colocar o pé na água crendo que o chão vai firmar sobre os meus pés. Sabe qual que é o problema, queridos? É quando Deus fala conosco para nós sairmos do barco, mas nós insistimos em permanecer dentro dele. Aquele barco, ele parecia um lugar bom. E realmente era. Só que em determinadas ocasiões da nossa história, esse barco pode se tornar um inimigo de Deus. Porque de repente esse barco pode se tornar um obstáculo para o mover de Deus. E nesse sentido, o barco pode ser o quê? Pode ser qualquer coisa. O barco pode ser um emprego, o barco pode ser um relacionamento, o barco pode ser uma cidade,
O barco pode ser qualquer coisa que você insiste em permanecer nele, sendo que Jesus já disse que é para você sair. Porque se você não sai do barco, você não consegue experimentar um milagre. Se você não sai do barco, você não consegue experimentar o melhor de Deus. E o Senhor está falando assim para você: sai do barco, porque senão esse barco vai afundar. E aí você percebe que o barco começou a afundar, e você diz assim: é o diabo que está afundando esse barco. É o diabo que está furioso contra mim. Isso não acontece, gente? Sim ou não? Você está vivendo situações na sua vida, na sua história, você percebe que o negócio está travado, o negócio não acontece, o negócio não anda. Mas o Senhor já falou para você várias vezes para você sair desse barco. Por quê? Porque a estação mudou. O mover mudou. É uma estação nova, é algo novo. Só que você insiste em permanecer dentro do barco. Mas Jesus já disse: cessou o tempo de você ficar dentro desse barco. O barco representa a sua segurança. Só que o problema é que quando o barco passa a representar a sua segurança, isso é sinal de que o Senhor deixou de ser a sua segurança. Quando o barco representa a sua segurança não está mais no Senhor. E o barco pode ser muita coisa. O barco pode ser até mesmo seu marido. Como assim, pastora? Pois é. Às vezes você confia mais no seu marido do que você confia no Senhor. Pastora, mas eu não posso confiar no meu marido? Claro que pode, você deve confiar nele mesmo. Só que existem mulheres que colocam toda a confiança delas no seu cônjuge. E muitas vezes o cônjuge, até emocionalmente, não tem como suprir tudo isso que essa mulher precisa, porque a segurança dela deixou de ser o Senhor e passou a ser o cônjuge. Às vezes esse barco pode ser um emprego, que você está insistindo em permanecer nele e o Senhor já falou para você sair. Às vezes esse barco pode ser uma cidade, que o Senhor está falando para você que é para você sair dela e você insiste em permanecer. Às vezes esse barco e essa segurança é um apartamento que você mora. E o Senhor já disse para você que é para você sair de lá, mas você insiste em permanecer. E aí você percebe que as coisas elas não fluem mais. Parece que tem alguma coisa travada e você fala: é o diabo que está furioso contra mim. Mas muitas vezes não é o diabo que está furioso contra você. É porque não existe mais a unção e a bênção do Senhor sobre essa posição que você insiste em permanecer nela. Porque todas as vezes que você coloca a sua segurança em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, essa coisa se transforma em um concorrente no seu coração. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar do nosso coração, que não o Senhor, isso se transforma em um concorrente. E às vezes, queridos, isso é algo tão sutil que nós temos dificuldade de perceber. Ficar no barco é tradição. Por quê? Porque, gente, todo mundo que está na água está dentro do barco, sim ou não? Todo mundo que está dentro da água está dentro do barco. Não é normal você estar na água, fora do barco. As pessoas não andam sobre a água. Sabe qual que é o problema disso? É que a tradição, ela estreita a nossa mente. Porque você pensa assim: não, eu não posso sair do barco. Ninguém nunca fez isso. Isso não é normal. Ninguém nunca foi capaz de fazer. Então eu também não sou capaz. O problema é que a tradição, ela te limita. A tradição, ela diminui o seu potencial. E queridos, eu quero dizer para você nessa noite, talvez a sua mente esteja aqui cheia de nãos. Não dá para experimentar isso. Não dá para multiplicar a célula. Não dá para viver isso no meu casamento. Não dá para ver isso acontecendo na minha família. Não dá. Eu não posso, eu não consigo. Mas a Bíblia está cheia de sims. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que experimentaram o sobrenatural da parte de Deus, que viveram algo extraordinário. Mas para isso você precisa ter a disposição de sair do barco, de colocar o seu pé para fora, crendo que o Senhor vai colocar o chão debaixo dos seus pés. Você sabe, eu creio que o Senhor está te chamando para viver algo que ninguém nunca viveu. O Senhor está chamando você para fazer algo nessa cidade de Genebra que talvez ninguém nunca tenha feito. Jesus está te convidando a experimentar algo que ninguém nunca experimentou. Mas você precisa tomar a decisão de sair de dentro do barco.
ficar no barco, quando Jesus manda você sair dele, na verdade é manifestação de incredulidade. E a palavra diz que aqueles que são incrédulos, eles não têm acesso completo à herança. Você já percebeu que o povo de Deus levou 40 anos para fazer um trajeto que eles poderiam ter feito em quanto tempo, queridos? Em 6 meses. O povo de Israel ficou vagando pelo deserto durante 40 anos, sendo que aquele trajeto poderia ter sido feito em 6 meses. Mas por que eles demoraram 40 anos para percorrer aquele trajeto? Porque eles não creram que poderiam entrar na terra prometida. Por que eles não creram? Porque era uma terra cheia de gigantes. E eles olharam para o natural. Quando eles viram aquela terra cheia de gigantes, eles falaram assim: nós somos como gafanhotos aos olhos deles. E eles não tiveram fé para tomar posse da herança e entrar na terra que já tinha sido prometida para eles. O que já foi prometido para você e que por algum motivo você não tem tomado posse porque você está com medo de colocar o pé para fora do barco? O Senhor está te convidando para sair do barco, para você experimentar milagres de Deus, para você experimentar o extraordinário nesse tempo. E por último, eu quero te encorajar. A Lu ela combinou comigo que quando eu chegasse no último ponto, ela falou: pode deixar, pastora, que quando você falar que você está encerrando, eu vou fazer e aí então eu vou te dar uma chance. E agora, gente, por último, o quarto e último. Eu sabia, assim, tanta naturalidade. Por último, último princípio para você experimentar o sobrenatural, para você experimentar milagres da parte de Deus: pare de olhar para o natural. O texto continua dizendo no versículo 30 de Mateus capítulo 14: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, eu quero que você preste atenção nessa palavra, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Preste atenção. Gente, visualiza a cena mais uma vez. Quando Pedro saiu do barco, estava escuro, tinha neblina. E tudo parecia, naturalmente falando, muito difícil de ele seguir aquela direção que ele tinha recebido da parte de Deus, que ele tinha recebido de Jesus. Quando ele saiu de dentro daquele barco, qual era a única coisa que Pedro tinha? A palavra que Jesus tinha dito. Ele não tinha nada naturalmente falando para ele se apoiar. Estava escuro, estava ventando. Eu imagino que os discípulos dentro do barco estavam dizendo: Pedro, não faz isso, volta para cá, Pedro, que loucura é essa? Ou seja, ele estava recebendo muitas pressões que diziam para ele, do ponto de vista natural, que aquela decisão que ele estava tomando era uma loucura. Mas o mais incrível é que Pedro, aqui, até esse momento, não estava permitindo que a mente dele, que a lógica natural, guiasse as decisões que ele estava tomando. Porque não é natural andar sobre as águas. Ele só tinha o vem de Jesus. Ele só estava confiando na palavra de Deus. Só que a palavra diz que em determinado momento, o que aconteceu? Pedro começou a olhar para a força do vento. Ou seja, Pedro começou a olhar para as circunstâncias. Eu imagino que ele começou a pensar. Imagina, gente, ele está andando no meio da água. Imagina que você está lá no... Como é que é o nome daquele lago? Lac Léman. Você está no Lac Léman, de noite, andando em cima do lago. Porque você ouviu uma palavra de Jesus assim: vem me encontrar aqui no meio da água. E você está andando. E você já deu alguns passos. Só que você começa a perceber: que loucura é essa que eu estou fazendo? Você já andou um pouco. Só que você começa a pensar numa lógica natural, humana: que loucura é essa que eu estou fazendo? Que loucura é essa? Eu vou acabar afundando aqui, tá ventando, tá escuro. Não é assim que acontece na nossa história? Deus dá uma direção para você, o Espírito Santo fala assim: vai para uma outra cidade, lá em Genebra, na Suíça, plantar uma igreja. Aí vocês vêm. E aí quando chega aqui, começa a enfrentar uma série de resistências, porque é assim mesmo que acontece. E você fala assim: que
loucura é essa que eu estou fazendo? Que eu estou metendo meus filhos? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me submetendo a uma loucura como essa? Aí você vai andando e à medida que você vai permitindo que a dúvida entre no seu coração, deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que a dúvida entra pela porta do nosso coração, a fé sai pela janela. Foi o que aconteceu aqui. Pedro estava andando sobre as águas. E ele estava andando. Só que em determinado momento ele começou a racionalizar. Que loucura é essa que eu estou fazendo, gente? Isso aqui não vai dar certo. Eu vou acabar afundando. O vento está muito forte. E aí o que começou a acontecer nesse momento? Ele começou a afundar. Deixa eu te contar uma coisa. O diabo sempre vai trabalhar para encher o seu coração de dúvida e incredulidade. Você está fazendo a vontade de Deus. Você está crendo por um milagre. Você está enchendo o seu coração de esperança a respeito daquilo que Deus vai fazer na sua história. Só que você começa a olhar para as circunstâncias e a situação dentro de casa só piora. As brigas em casa só pioram. A conta bancária só cai, só cai, só cai. O seu patrão chega e fala assim, seu último dia de trabalho é no mês que vem. O que você começa a pensar? Que loucura é essa? Aonde que eu fui me meter? Por que eu estou fazendo uma coisa como essa? E aí quando você começa a olhar o natural, quando você começa a olhar as circunstâncias, é nesse momento que você começa a afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Eu vou afundar. Esse é o meu fim. Não tem jeito para mim não. Só que é interessante porque o texto diz que quando ele começou a afundar, o que ele fez? Ele gritou por socorro, ele disse, salva-me, Senhor. E o texto diz que prontamente, Jesus estendeu as mãos para resgatar Pedro. A religião diz assim, se a sua fé falhar, você vai ficar sozinho. Se a sua fé falhar, você vai naufragar. Mas o Evangelho diz que mesmo quando nós fraquejamos na fé, o Senhor Jesus está pronto para nos socorrer. A única coisa que você precisa fazer é gritar, Jesus, eu não estou dando conta. Jesus, eu estou com medo. Jesus, as dúvidas estão querendo assombrar a minha alma. E eu estou pensando que talvez seja melhor voltar atrás. Eu estou pensando que talvez seja melhor largar tudo isso de lado, porque isso não é para mim. Eu não dou conta. Mas é justamente nesse momento que você grita, salva-me, Senhor. É que Ele prontamente estende as mãos para te socorrer. Então eu quero te encorajar. Não olhe para o natural. Não olhe para as circunstâncias. Coloque o seu foco em outra coisa. Desvie a sua atenção daquilo que o diabo está tentando maximizar diante de você para dizer para você que não vai dar certo. Sabe quando o diabo coloca aquela lente de aumento nas circunstâncias e em tudo aquilo que está dando errado na sua história e você fala, realmente não vai dar. Isso aqui é uma loucura. Eu quero dizer para você, não desvie a sua atenção. Porque aquilo que domina a sua atenção, domina a sua vida. Foco é você saber olhar para o lugar certo. Muitas vezes a razão para o fracasso é quando você desvia a sua atenção. Pedro começou a desviar a atenção dele para outros lugares e por isso a fé dele começou a fraquejar. Você sabe quando você está passando por uma situação difícil? E aí você ora a respeito daquilo. Mas além de orar, você também liga para aquela sua amiga. E depois você pesquisa na internet. E depois você liga para outra amiga. E depois você pesquisa mais um pouco na internet. E depois você vai buscando aparentemente respostas e soluções em tantos outros lugares. Eu sei como é, porque muitas vezes eu sou tentada a entrar nesse lugar também. Só que você precisa decidir a quem você vai ouvir. Você precisa colocar o foco no lugar certo. Para de ficar dando ouvidos a tudo aquilo que qualquer pessoa possa te dizer. Para de ficar olhando para os lados. Coloque os seus olhos naquilo que o Senhor disse. Sabe quando você está no meio de uma luta, sua alma está agitada e parece que você começa a se debater como se você estivesse se afogando? Mas o que você precisa fazer agora é descansar a sua alma no Senhor. Porque quanto mais você se debate, mais você perde forças e mais você afunda.
Mas quanto mais você descansa, colocando foco naquilo que o Senhor já te prometeu. Eu não estou vendo, eu não estou ouvindo, as circunstâncias estão me assediando, a situação está difícil, mas eu coloco os meus olhos no autor e no consumador da minha fé, e eu descanso nele, porque ele é fiel, ele é bom, ele luta por mim, ele luta as minhas batalhas, e eu não vou afundar nessa batalha. Tira o seu foco daquilo que é natural. Você já viu nas artes marciais? Eu sempre acho impressionante quando eu vejo vídeos assim, daqueles lutadores que pegam blocos de madeira ou blocos de tijolos, e aí com um golpe assim, ó, ou com um pé, ele vai e... O que ele faz com aquilo, gente? Ele estraçalha aqueles blocos de madeira, aqueles blocos de tijolos. Eu fico pensando assim, gente, mas como que é possível? Por que ele fez isso? Como que ele conseguiu fazer isso? E certa vez eu ouvi um lutador falando, e ele disse assim: eu preciso concentrar todo o meu foco e toda a minha energia para cumprir esse propósito. Eu coloco o meu foco, eu coloco a minha energia, eu coloco a minha força. E eu creio que nós podemos tomar isso como um princípio espiritual. Tira o foco do seu passado. Coloca o foco naquilo que o Senhor já disse que Ele vai fazer. Tira o foco da morte, coloca o foco na vida. Tira o foco das coisas negativas e coloque o foco naquilo que o Senhor disse que Ele vai fazer. Por quê? Porque o seu foco determina a sua atitude. E o seu foco também vai determinar aquilo que você vai experimentar e aquilo que você vai produzir. Uma das maiores estratégias do diabo contra você é desviar a sua atenção. Porque quando ele desvia a sua atenção, ele mina a sua fé. Ele distrai você do propósito. Quando o medo distraiu Pedro, ele desviou a atenção dele. E ele acabou se distanciando do propósito. Deixa eu te contar um segredo. Às vezes, a melhor estratégia que você pode utilizar contra as investidas do diabo para minar a sua fé é se fazer de surdo. Como assim, pastora? Você está andando na rua, ou você está lá na sua casa, lavando a sua louça, limpando o seu banheiro, você está trabalhando, e aí o diabo começa a plantar na sua mente: isso que você está fazendo é uma loucura, isso não vai dar certo, esse vai ser o seu fim, para de investir nisso, que loucura é essa que você está fazendo? E sabe qual que é a melhor coisa que você pode fazer nesse momento? Se faça de surdo. Como assim, pastora? Não dê ouvidos. Se desvie daquilo que o diabo está tentando plantar na sua mente. Nós percebemos que Davi teve essa postura em relação ao seu irmão Eliabe, que naquele momento estava sendo usado para quê? Para minar a fé dele. Quando Davi foi para lutar contra o gigante Golias, o que Eliabe fez? Você que está aqui, quem que você pensa que você é? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas que você pastoreia? Ou seja, Eliabe aqui estava tentando intimidar Davi, minar a fé de Davi. Quem que você acha que você é para enfrentar esse gigante? O que Davi fez? Discutiu com Eliabe? Falou: eu vou te mostrar quem que eu sou. Não, sabe o que Davi fez? Ele se fez de surdo. A palavra diz que Eliabe falou por um lado e ele se desviou para o outro. Se faça de surdo. Por quê, pastora? Porque eu estou confiando na promessa que o Senhor me fez. Por que Pedro andou sobre as águas? Lembra que eu comecei essa mensagem dizendo para você que todos os milagres que nós encontramos na palavra de Deus têm um motivo. Por que o Senhor multiplicou os 5 pães e os 2 peixes? Para alimentar aquela multidão de pessoas que estava faminta. Mas por que Pedro andou sobre as águas? Para sentir o geladinho no pé? Para sentir os peixinhos mordiscando o pé dele? Será que foi por isso que Jesus proporcionou essa experiência para Pedro? Não foi só para ele se divertir ou para ele ter uma sensação. Na verdade, quando Jesus fez isso, ele estava querendo provar para Pedro e provar para mim e para você também que nós podemos experimentar o sobrenatural, que nós
nós podemos experimentar aquilo que aparentemente é impossível, sem afundar na água. E eu tenho certeza que Pedro foi profundamente edificado aqui com essa experiência. Agora veja, se Jesus fez isso com Pedro, eu creio que essa é uma experiência que eu e você também podemos experimentar. E eu creio que a sua fé vai ser alargada, mesmo com os ventos contrários que possam vir sobre você e sobre a sua casa. Você vai continuar caminhando sobre essa palavra que você recebeu, porque você caminha em fé. Você não anda por aquilo que você vê, você não anda por aquilo que você sente, você anda por aquilo que você crê. É isso que diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos. Você não se move por aquilo que você vê. Você se move por aquilo que você crê. Você se move por fé. Você caminha sobre a palavra de Deus ousadamente. Sabe o que eu acho interessante? Porque tem algumas pessoas que dizem a respeito de Pedro, criticando Pedro, que Pedro teve uma fé pequena. Mas o fato é que Pedro foi o único homem, além de Jesus, que andou sobre as águas. E Jesus não disse que a fé de Pedro era de uma qualidade ruim. Ele disse que a fé de Pedro era pequena. Por que a fé de Pedro foi pequena nessa ocasião? Porque não foi até o fim. Porque foi uma fé que de certa forma falhou. Mas Jesus não disse que a fé de Pedro era de uma qualidade ruim. Ele disse que era uma fé pequena. Mas preste atenção, se uma fé pequena foi capaz de fazer Pedro andar sobre as águas, o que será que uma grande fé não é capaz de realizar? Uma fé que persevera, apesar do vento contrário. Eu quero te encorajar a perseverar nesse tempo. Será que você pode se colocar de pé no seu lugar?